Olá, amigos. Meu nome é Pateta e vou ser o novo técnico. E quantos de vocês já jogaram futebol? É muito simples. O objetivo do jogo é colocar a bola no gol do outro time e mantê-la fora do seu gol. Entenderam? Todos sabem o que é isto? Agora vamos ver o que sabem fazer. Em um mundo onde o futebol transcende o campo e atinge os corações de milhões, surge uma nova força, uma nova crença. Entre o grito das arquibancadas e o brilho dos holofotes, o futebol tornou-se mais do que um jogo. É uma religião antiga que rivaliza com os templos e igrejas. Nas escolas, o futebol também ocupa um lugar central. O aprendizado de habilidades práticas e manuais dá lugar ao estudo e à prática do esporte. O que era uma oportunidade para construir e criar, agora se vê ofuscado pelo sonho de se tornar a próxima grande estrela do futebol. Em um universo onde o apelo do futebol é irresistível, resta a pergunta: o que estamos sacrificando em nome do esporte? A verdade, nossas crenças, nossos valores? O futebol, paganismo disfarçado e reavivado. Igreja, nós vamos ver sobre a questão dos esportes e da competição. Vamos acabar falando um pouco sobre a identidade adventista e como deveria ser a educação adventista. Por vezes, Ellen White fala, nos seus escritos, o que poderia ter sido, se nós tivéssemos seguido de perto as instruções de Cristo Jesus por meio do Espírito de profecia. Então, nós vamos ver realmente como deveria ter sido a educação adventista em relação aí aos esportes, Vamos ver também rapidamente o que a ciência diz sobre os esportes organizados. Nós vamos ver sobre o futebol e competição, esse elemento de competição nos desbravadores, que não tem que ver com a razão dele realmente ter existido. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, é algo que talvez vá ser um pouco difícil de digerir, mas, infelizmente, há muito elemento de competição nos desbravadores. Também nós vamos falar um pouco desse evento recente que teve da Convenção Jovem Adventista, E uma coisa nós vamos perceber, que a cultura realmente tem abalado a nossa fé, tem desestabilizado a nossa fé. E 8, nós vamos falar, por fim, o último tópico, sobre algo melhor. Nós vamos falar sobre Cristo. Nós vamos ver que o antídoto para o espírito competitivo, para o futebol, é a cooperação. E não dá, na verdade, para praticar a cooperação nos esportes. E também o remédio para a cura dessa doença, a lepra do egoísmo, é o Espírito Santo. Uma vida espiritual e não uma vida carnal. Os esportes vão promover uma vida carnal, uma vida na carne. Então, eu espero que você esteja conosco aqui passo a passo e que nós possamos estar aprendendo juntos em oração. Bem, antes de nós orarmos para entrarmos no tema,
eu quero só relembrar aqui com vocês os vídeos que nós já colocamos aqui no canal, né? O primeiro episódio falando sobre a origem pagã, e aí nós tivemos um segundo episódio falando sobre o esporte como uma idolatria moderna nos nossos dias, né? O paganismo reavivado e disfarçado por meio do futebol. Nós também trouxemos o testemunho do Gabriel Estevão, e caso você queira adquirir o livro dele, vai estar aqui na descrição. Também falamos, né, o último episódio foi Ídolo das Nações, como o futebol, né, chegou a se tornar um ídolo de todas as nações, como houve aquela transição do esporte, né, como uma religião antiga, como era praticado no passado, na antiguidade, e como ele se tornou um ídolo, passando aí para a época para a era da modernidade. Então nós vimos isso. Então foi isso que nós vimos nesses episódios. Eu recomendo que vocês vejam cada um deles, pois como é uma série, para nós entendermos tudo, seria interessante assistir todos os vídeos, tá certo? Eles vão estar todos aí na descrição desse vídeo. Muito bem. Eu quero ler aqui com vocês alguns comentários desses episódios anteriores, e é por isso que nós continuamos fazendo, porque nós vimos que teve uma boa repercussão. Embora alguns comentários negativos, nós vamos pontuar só os positivos. Essa irmã disse, irmã Vera, muito bom, Deus nos dando sabedoria para enxergar a realidade. Louvado seja Deus por sua coragem, meu irmão. Um outro comentário. Conhecereis a verdade vos libertará. Era amante de futebol, mas graças, irmão, pelos estudos, agora serei liberto. Glória a Deus, Jesus é bom. Aleluia. Outro irmão disse o seguinte, meu Deus, louvado seja o teu nome, porque não nos deixa enganados. Louvado seja Deus. Um outro comentário. Glória a Deus, que o Senhor Deus seja louvado através desse estudo. Vamos compartilhar isso. As pessoas precisam saber disso. Então, se você tem curtido esses vídeos, também compartilhe. Nossa intenção é que eles sejam instrutivos e realmente nos leve a glorificar a Deus, nos libertando dessas práticas pagãs que têm interceptado nossa comunhão com Deus. O próprio Gabriel Estevão também deixou aqui o seu comentário. Muito obrigado por este lindo estudo. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue te abençoando segundo a vontade dele no seu ministério. Amém. Louvado seja Deus. E teve esse comentário aqui. Seus estudos me ajudaram muito sobre esse assunto. Que Deus lhe abençoe. E esse me chamou bastante atenção. Que bênção esse estudo. Estou impressionada. Há alguns anos eu percebi que tinha algo de errado com o futebol. Eu até gostava de jogar com a turma da igreja nos acampamentos, mas não imaginava que era tão sério. Agora vejam aqui, nós vamos destacar essa fala dela. E não entendo por que a liderança da igreja ignora e promove essa prática idólatra. Deus tenha misericórdia e abra os olhos e o coração para entender. Querida irmã Josiane e todos aqui que estão assistindo, veja, eu preciso salientar algo aqui com vocês, enfatizar algo com vocês. Ela comentou que não entende porque que a liderança da igreja ignora e até mesmo promove essa prática, uma vez que nós entendemos que ela é idólatra. Então eu quero pontuar aqui algo. Nosso modelo, nosso exemplo, não são homens, sejam eles quem forem. Sejam pastores, sejam anciãos, sejam apresentadores de televisão. O nosso modelo é Cristo para todos os nossos atos. E não seria ação nem correto nós usarmos os hábitos, as práticas de outros homens, a despeito da autoridade que eles possuam dentro da igreja, para justificar as nossas próprias práticas, aquilo que a gente gosta também de fazer. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso e ter em mente clareza de que Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. Por isso que esse estudo ele será cristocêntrico. Nós vamos tentar olhar para Cristo em relação a esse ponto aqui, tá certo? Então, por isso, precisamos estar em oração. Quais são as fontes que nós vamos usar? Os escritos de Ellen White, vamos mencionar aqui também a Bíblia, vamos usar a Revista Adventista, a Revista Ministry e outras revistas para nós trazermos alguns pontos aqui importantes que vão contribuir para fundamentar esse estudo. Antes de nós, então, entrarmos propriamente no estudo, eu quero convidá-los a nós orarmos. Vamos orar? Santo e bom Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais este estudo, Senhor, que está vindo num momento tão oportuno. Nós vamos perceber isso. Pedimos que o Teu Espírito dê sabedoria a mim que vou falar e também àqueles que irão ouvir. A boca é minha, Senhor, mas a palavra é Tua e pedimos que o Senhor seja honrado e glorificado.
Que o Senhor abra a mente de cada um dos teus filhos neste momento. É a nossa oração. Dá-nos um discernimento espiritual em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, então vamos aqui avançar, meus queridos. Então eu quero relembrar com vocês aqui o que nós já falamos no terceiro episódio, onde nós trouxemos o testemunho do Gabriel Estevam. Se você quiser adquirir o livro dele, fique à vontade para entrar em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo está o meu contato. E também, se quiser assistir o terceiro episódio, o card vai estar aparecendo aqui em cima. Ele trouxe assim, coisas tremendas, fantásticas, surpreendentes, assustadoras sobre o que acontece nesses eventos esportivos, sacrifícios de pessoas, entre outras coisas, né? Uma adoração a Lúcifer. E não é diferente com esses outros eventos que estão acontecendo agora. Por exemplo, nós tivemos recentemente, que já terminou, a Copa América, também a UEFA na Europa, a UEFA Champions League, e as Olimpíadas de Paris que começaram recentemente. Na Copa América, na abertura dela, nós tivemos 2 pastores falando ali de Jesus e orando em nome de Jesus. Mas não se enganem, queridos, isso não santifica o futebol, isso não traz ali agora as credenciais divinas que aprovam esses eventos. Muito pelo contrário, nós temos que levantar o sinal de alerta e perceber que isso é um embuste de Satanás. Não estamos aqui condenando ou julgando as intenções, né, desses 2 pastores. Eles podem também estar ignorantes a esse respeito, mas isso não santifica o evento. E muitas vezes nós fazemos isso, oramos para uma partida de futebol, mas sem saber que não tem a aprovação de Deus. E nós não podemos criticar ou julgar as pessoas que estão orando para a prática desses esportes, porque não têm o conhecimento acerca do que nós estamos conhecendo aqui agora. E nós temos que ter sabedoria e luz para levar essa mensagem a outras pessoas. Aí nas Olimpíadas nós tivemos essa abertura que chocou a muitos cristãos, né? Inclusive católicos, evangélicos, porque pensaram que tudo isso fazia alusão, toda essa abertura da Copa, das Olimpíadas, fazia alusão à última ceia de Jesus com os discípulos. No entanto, os responsáveis disseram que não é uma alusão, né? Isso foi noticiado, que essa representação feita por drag queens, né, não era uma alusão à última ceia, mas sim uma representação de um quadro pagão chamado Festa dos Deuses. E esse daqui é o quadro, né? O cerimonialista, né, o responsável por toda essa abertura, ele chegou a dizer o seguinte: a ideia era fazer uma grande festa pagã ligada aos deuses do Olimpo. E isso só reforça o que nós temos dito nesses vídeos, que os esportes estão ligados à idolatria, estão ligados ao paganismo. E não tem nada a ver com o povo de Deus, com os filhos de Deus. Então isso fica de advertência, de alerta para nós, né? Então vamos avançar. O Gabriel ele disse o seguinte, que os ocultistas que habitam na Europa optaram por conservar essa grande religião e investem cada vez maiores somas de dinheiro nessas práticas de adoração ao grande príncipe da verdadeira luz, Sua Majestade Lúcifer e a seus espíritos ministradores. Então, com todos esses eventos, quem é que está sendo adorado? É o próprio Satanás. E ele sabe disso. E ele se satisfaz em enganar os cristãos nesse sentido, achando que estão meramente se divertindo, que não tem nada demais, mas ele está recebendo reverência e adoração nesse sentido. Quero trazer a frase desse pioneiro millerita, George Stones. Ele disse o seguinte em 1847: é bom nos lembrarmos de que apenas acabamos de emergir da era da escuridão da igreja e não devemos estranhar muito se descobrirmos que ainda usamos algumas vestimentas babilônicas como se fossem verdades. Então, queridos, nós precisamos, ao descobrir, tirar essas vestimentas babilônicas e colocar as vestes de Cristo. E os esportes são vestimentas babilônicas. O futebol é uma vestimenta babilônica. É algo que veio daquela igreja que dominou na escuridão, que dominou no período da Idade das Trevas. E nós precisamos tirar essa capa, essa vestimenta babilônica. E o que nós devemos fazer, então, ao descobrir isso? Nós precisamos pegar todas essas vestimentas babilônicas e jogá-las na lata do lixo. E reputar tudo isso como perda para receber o quê? As vestes da justiça de Cristo, que trazem justiça, amor, santidade, pureza. Os esportes não promovem isso, pelo contrário,
vão gerar uma mentalidade contrária à mente de Jesus. E no nosso estudo, então, nós vamos falar sobre a visão de Ellen White em relação ao exercício físico, trabalho manual, os esportes competitivos, e vamos falar um pouco também sobre o que aconteceu na história da Igreja Adventista, como Deus quis guiar essa igreja em relação aos esportes. Então, primeiro, exercício físico. Qual que é a visão de Ellen White de Deus em relação ao exercício físico? Primeiro, o exercício ao ar livre devia ser prescrito como necessidade vital e, no contexto escolar, os estudantes devem fazer exercício vigoroso. Então, primeiro ponto, tem que fazer exercício físico? Tem que fazer exercício físico. Ela diz que é uma necessidade vital, é um dever fazer exercício vigoroso, ao ar livre, de preferência. Então, veja, alguns vão dizer, tem que fazer exercício físico? Vamos, então, praticar os esportes. Mas nós vamos ver que não é esse o caminho. Tem, sim, que praticar exercícios físicos, mas há um outro caminho. Qual que é esse caminho? O trabalho manual. Então, o que Deus diz sobre o trabalho manual? Que ele é importante. Olha só, o trabalho físico não impedirá o cultivo do intelecto. Longe disso, as vantagens ganhas pelo trabalho físico equilibrarão a pessoa e evitarão que a mente fique sobrecarregada. O labor incidirá sobre os músculos e aliviará o cansado cérebro. Então, o trabalho físico, junto com o cultivo do intelecto, essas duas coisas devem andar juntas, de mão dadas. E isso vai trazer uma pessoa mais equilibrada. Vai resultar numa pessoa com uma mente não sobrecarregada. Por consequência, uma pessoa com a mente mais equilibrada. Um outro texto diz, equilibrai o esforço das faculdades físicas e mentais. Tem que se exercitar fisicamente e mentalmente, e tem que equilibrar esses dois exercícios. E a mente do estudante será refrigerada, contexto escolar mais uma vez. Se está doente, o exercício físico frequentemente ajudará o organismo a recuperar a condição normal. Nós vamos ver que tipo de trabalho, que Ellen White aponta. A Bíblia já diz, em 1 Tessalonicenses 4:11, e procureis trabalhar com vossas próprias mãos. Então, por isso é o trabalho manual, o exercício físico que Deus busca desenvolver em seu povo é o trabalho manual, o trabalho com as mãos. Ela diz assim, em regra, o exercício mais proveitoso, qual que é? Para os jovens, será encontrado nas ocupações úteis. Por isso que também são trabalhos manuais úteis. Ou seja, algo que você faça com as mãos que seja útil para outra pessoa. Era esse o tipo de exercício que Jesus fazia. Ele só se ocupava em coisas que eram úteis para outras pessoas. Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Então, tudo que ele fazia era útil para outras pessoas. E ele estava se exercitando fisicamente, mentalmente, ao ar livre, muitas vezes. E aí, de todos os trabalhos manuais, tem um que se destaca no livro Educação, que Ellen White diz que nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que o quê? A agricultura. Então, dentre todos os trabalhos manuais, aquele que é mais valioso é a agricultura. Então, agora, qual que é a visão dela sobre os esportes competitivos? Nós vamos resumir, e aí nós vamos ver isso ao longo desses estudos, tá certo? Na enciclopédia de Ellen White, diz o seguinte na página 1011. Ellen White evitou esportes competitivos em praticamente todas as suas formas. Na verdade, seus escritos deixam claro que ela tinha pouco entusiasmo por atividades esportivas de qualquer tipo. Eu diria que ela não tinha nenhum entusiasmo. Continua o texto. A raiz de sua oposição estava no espírito combativo inerente à maioria dos esportes e, de maneira mais geral, em sua distração das tarefas mais sérias da vida. Então, aqui está dois motivos importantes e Ellen White aponta para evitarmos os esportes. Primeiro, gera um espírito combativo, a competição, a rivalidade, a disputa, e também é um elemento de distração em relação às coisas que são mais importantes, mais sérias da vida, e eu diria que a mais séria de todas é a espiritualidade. A gente vai abordar, então, ao longo dos estudos, mais esses dois pontos importantes e outros também. Nesse artigo aqui do Dr. David Newman, ele diz o seguinte: Ellen White foi guiada por Deus para defender fortemente um programa educacional baseado em quê, queridos? Em trabalho manual sem esportes organizados. Então, esse foi o plano de Deus. Essa foi a forma como Deus guiou, por meio do dom profético, a sua igreja. Um programa educacional baseado em trabalho manual sem os esportes organizados.
Então, o que a gente pode falar sobre os esportes? Eles promovem isso aqui: competição, porfia, rivalidade, discórdia, desunião, conflito, desconfiança, ciúme, a superioridade, um se considerar melhor que o outro, a desonestidade, orgulho e também egoísmo. Olha só o que diz Ellen White na meditação matinal Minha Consagração Hoje. Os jovens comportam-se, em geral, como se as preciosas horas do tempo de graça, enquanto se prolonga a misericórdia, fossem um grande feriado, e eles estivessem neste mundo apenas para seu entretenimento, para se comprazerem com uma série contínua de emoções. Satanás tem estado a esforçar-se, especialmente, para levá-los a achar prazer em diversões mundanas e a se justificarem a si mesmos, tentando mostrar que essas distrações são inofensivas, inocentes e mesmo importantes para a saúde. Então veja, aqui alguns tentam justificar, a prática dos esportes, a prática das diversões, desses entretenimentos, como sendo algo inofensivo, E muitas pessoas que têm assistido os vídeos têm dito, não, mas não tem nada a ver, é só uma brincadeira, a gente não vai para competir, mas isso são justificativas. Isso não é a realidade das coisas. E nós estamos vendo a realidade das coisas por meio de fatos, de evidências, porque, na verdade, praticar, se envolver nessas coisas estão nos fazendo perder preciosas horas do tempo de graça. Porque essas coisas não vão nos preparar, queridos, para o tempo de angústia. Essas coisas não vão nos preparar para o céu, para uma vida com os anjos. Muito pelo contrário. Nós não podemos esperar que no céu nós vamos nos envolver nesses tipos de diversões, como os esportes, como o futebol. Olha o que diz ainda nessa meditação. Prazeres mundanos são absorventes, e para desfrutar sua alegria momentânea, muitos sacrificam a amizade do céu com sua paz, amor e alegria. Então, os esportes competitivos são, na verdade, uma distração do inimigo para nos afastar das realidades eternas. E eu pergunto, será que Satanás tem uma contrafação para o plano da redenção? É evidente que sim, a Bíblia mostra isso claramente. E a gente percebe o quê? Quem que é o centro do plano da salvação? É Jesus Cristo. E será que Satanás tem uma contrafação para Jesus Cristo? Sim. E é o anticristo e todo um cristianismo falso que o acompanha. Vou dar um exemplo. Jesus fala por meio dos profetas. O inimigo também tem falsos profetas. Outro exemplo. Jesus tem uma igreja verdadeira na terra. E o diabo tem uma igreja apóstata. Nós conseguimos ver isso lá em Apocalipse. A igreja verdadeira, pura, em Apocalipse capítulo 12. E aí nós temos também uma igreja apóstata, uma igreja que blasfema o nome de Deus, lá em Apocalipse 17. E aí, qual que é o conceito que a gente pode trazer aqui agora para a gente unir duas ideias? Os escritos de Ellen White dizem que a educação cristã é o mesmo que o plano da redenção. Ora, se há uma contrafação para o plano da salvação, o inimigo certamente tem uma contrafação para a verdadeira educação. Ou seja, ele tentaria criar disfarces ou imitações com os quais enganar o povo de Deus em relação ao desenvolvimento físico, mental e espiritual, com o intuito de criar um espírito contrário ao espírito de Cristo. Ou seja, desenvolver uma mentalidade diferente da mentalidade de Cristo Jesus. E aí eu quero aqui dizer claramente para vocês que os esportes são uma contrafação no aspecto físico da verdadeira educação, no aspecto físico do nosso ser, o que afeta o nosso caráter. O que vai afetar o nosso caráter, com certeza, porque físico, mental e espiritual, eles estão interligados. Se o físico é afetado, o mental também é afetado. Se o mental é afetado, o emocional, o espiritual também é afetado, o físico também pode ser afetado, porque nós somos um ser integral. Então, quando uma parte sente, a outra se ressente. Olha só o que diz o grande conflito sobre contrafação. Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade que engane aos que estão dispostos a ser enganados, aos que desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela verdade. Impossível lhe é, porém, reter sob o seu poder
uma só alma que sinceramente deseje conhecer a verdade, custe o que custar. Cristo é a verdade e a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, primeiro ponto aqui, só serão enganados aqueles que estiverem dispostos a ser enganados. Aqueles que querem tirar da sua vida cristã a abnegação e o sacrifício que são exigidos pela verdade. A gente vê que a vida de Cristo é uma vida de abnegação e sacrifício. Mas aqui tem uma resposta para nós. Diz que Cristo é a verdade e também é o quê? É a luz que alumia a todo homem. Então, como que Cristo ilumina a nossa vida em relação aos esportes? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Como que a vida de Jesus ilumina a nossa vida? Olha o que diz João 1,9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus é a luz verdadeira, ele é a verdade. Ele mesmo disse isso. Todas as coisas, continua no versículo 3, foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No livro Estudos sobre a Fé, Wagner e Jones, eles unem essas ideias da seguinte maneira. Cristo é a luz do mundo. Está lá em João 8,12. Aí ele diz assim, mas sua luz é sua vida, conforme afirma o texto mencionado. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, agora a gente começa a entender. Cristo é a luz que ilumina todo homem. Como que ele ilumina todo homem? Com a sua vida. A vida de Cristo mostra as trevas na minha vida. Se eu sigo a Cristo, eu sigo a luz. Se eu sigo a vida de Cristo, eu ando na luz. Eu não ando nas trevas. E como que a vida de Cristo mostra o erro na minha vida? Como que a vida de Cristo mostra as trevas, ou seja, o erro, as más obras, o egoísmo, o orgulho, a rivalidade que existe na minha vida? Simples, a vida de Cristo mostra isso desde a sua juventude até o seu ministério público. Olha o que diz o livro PEC, Fundamentos da Educação Cristã, página 229. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo ao quê? A jogos e diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de quê? De fazerem exercício físico. E, no entanto, Cristo era e é nosso modelo em todas as coisas. Então é assim que a vida de Cristo ilumina a nossa vida. Cristo não dedicava tempo para jogos e diversões, não dedicava tempo para o futebol no domingo, no final de semana. E Cristo não ensinou seus discípulos a se empenharem na diversão do futebol ou em qualquer outro jogo de competição, a fim de fazerem exercício físico. E alguns de nós damos esse argumento. Não, eu jogo esse futebol no domingo e tal, para fazer um exercício físico. Não. Cristo é o nosso modelo em todas as coisas e ele não nos deixou esse exemplo. E em relação à vida de Jesus quando criança, veja só o que diz isso daqui, que coisa tremenda. Quando os jovens companheiros pressionavam a Jesus para fazer o que faziam, para que não fosse diferente e isolado, olha só o que Jesus respondia. Está escrito, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? E ele continuava e respondia ainda, com todo o meu coração tenho te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Guardo tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Os jovens perguntavam assim, por que você não se diverte com esportes, com futebol e jogos, como outros jovens fazem? Eles questionavam Jesus. E aí Jesus respondia de novo o quê? Está escrito. Regozijo-me nos caminhos dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e ter os teus caminhos. Terei prazer nos teus estatutos. Eu não me esquecerei da tua palavra. Olha que coisa tremenda, queridos. Jesus tinha prazer, se deleitava nas obras de Deus, nos mandamentos de Deus, em meditar nas palavras de Deus. E não em estar envolvido em jogos, em esportes de competição.
E ele é um exemplo para nós em todas as coisas. Então, se nós quisermos seguir a Jesus mais de perto, nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus. E nós teremos mais da vida de Jesus em nós. Olha só, quando Jesus percebeu um espírito de rivalidade surgindo entre os seus discípulos, veja só o que ele disse. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Então esse era o espírito que estava entre eles, ainda com aquela visão terrena de que Jesus estabeleceria um reino temporal e que dominaria e livraria os judeus do jugo romano. E aí eles estavam discutindo, quem que vai ser o maior? Eu quero estar ali ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda. E aí Jesus pega e diz assim, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Tenta aplicar isso num jogo de futebol, numa quadra, num campo. Você quer ser o primeiro? Então você vai ser o último. E vai ser o servo de todos. Não tem como. E tantos outros princípios, a essência do evangelho, do que Jesus veio mostrar na sua vida, não tem como aplicar nos esportes. Não tem como. Jesus ensinou a cooperação e não a competição, não a disputa. E Jesus ali estava como um grande educador. Ele estava ensinando não só aqueles discípulos, mas ele estava ensinando a mim e a você. Ele estava mostrando que a disputa alimenta o egoísmo. E Jesus, como educador, difere muito da forma como hoje a educação ela procede. Olha o que diz Ellen White no livro Educação. Quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá, diferente da educação que Jesus deu para os seus 12 discípulos. Desde os tenros anos da criança, consiste ela num apelo à competição e rivalidade. Alimenta o quê? O que a rivalidade e a competição alimenta? Alimenta o egoísmo, que é a raiz de todos os males. Percebem como é sério isso? E hoje a educação moderna, ela já introduz os esportes ali logo em tenra idade. As crianças já estão aprendendo a competir, a serem egoístas desde pequenas. E ela ainda diz no livro Educação, no plano divino não há lugar, não existe lugar para a rivalidade egoísta. E aqui a ciência já mostra isso para nós. Nessa notícia, que tem por título Os 4 excessos da educação moderna que incomodam as crianças, traz então quais são eles. O excesso de coisas, excesso de opções, excesso de informações, excesso de rapidez. E aí, em determinada parte ali do artigo, eles trazem uma notícia dizendo o seguinte: um estudo realizado na Universidade do Texas revelou que quando as crianças brincam com esportes bem estruturados, esportes organizados, elas se tornam adultos menos criativos, em comparação com jovens que tiveram mais tempo livre para criar suas próprias brincadeiras. Na verdade, os psicólogos têm notado que a maneira moderna de jogar gera o quê, queridos? Ansiedade e depressão. Então, uma das causas da ansiedade, da depressão, são as crianças que depois vão se tornar adultos, que crescem nesse ambiente escolar moderno, onde há esportes bem estruturados, que vão gerar ansiedade e depressão. Tá aí, a ciência também falando isso. E aí o plano de Deus, algo melhor, o que ele tem? Ele fala assim, para os primeiros 8 ou 10 anos de uma criança, o campo ou o jardim é a melhor sala de aula. A mãe é o melhor professor. A natureza, o melhor livro. Então, entre os 8 ou 10 anos da vida de uma criança, ela precisa estar no campo, ela precisa estar envolvida mais com o livro da natureza, desenvolvendo ali a parte física, né? Para estabelecer uma boa base para o desenvolvimento mental e depois espiritual. Então esse é o plano de Deus, e não colocar as crianças numa escola fechada, que vão estar envolvidas com os esportes. Ainda o que diz a mensageira do Senhor sobre a rivalidade? Ela diz que é uma ofensa a Deus. Também diz que é uma das estratégias de Satanás no grande conflito entre o bem e o mal, a alimentar o quê? Esse espírito de rivalidade. E aí, nós queremos então concluir esse primeiro vídeo, né? Porque no próximo vídeo nós vamos estar falando